tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula. Dessa feita, vamos aprender a fazer esse lindo trabalho, esse tapete oval, super lindo. Fiz em duas cores, tem esse bico com os picôs, o acabamento com ponto alto duplo relevo. É uma peça bem bonita, bem econômica. Eu utilizei apenas 337 gramas para fazer ela, ok? Então, foi 122 gramas na cor vermelha e 215 gramas na cor laranja. Esse lindo tapete ficou medindo 74 centímetros de comprimento por 50 centímetros de largura. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já gostaram, deixe um gostei, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Me manda foto lá no Instagram quando você terminar de fazer esse trabalho. Para fazer essa peça, eu usei então a cor vermelha e a cor laranja, foram barbantes numeração 6, utilizei agulha 3,5 e tesoura para fazer os arremates, tá bom? Então, vamos lá para a nossa videoaula. Então, vamos começar aqui, trabalhando 22 correntinhas, dou minha laçada, faço a minha primeira corrente, laço, faço a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, eu vou fazer as 22 e já venho. Agora, eu vou contar voltando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na minha sétima correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Então, ficamos aqui com uma argolinha. Venho no ponto à frente. Faço um ponto alto. Laço no ponto à frente, mais um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com um grupinho de 3 pontos altos. Um para cada de base. Faço 2 correntes. Pulo 2 pontos de base. No próximo, vou fazer 3 pontos altos, um para cada ponto de base. Então, eu formei aqui o meu segundo grupinho. 2 correntes, laço, pulo 2 de base e vou fazer 3 pontos altos. Um para cada de base. Fiquei com 3 grupinhos. Agora, eu trabalho 2 correntes, laço, pulo 2 de base, no último, na primeira corrente que fizemos, trabalho um ponto alto. Então, dessa forma, ficou uma argolinha igual lá no início, ok? Fica dessa maneira. Então, eu fiz aqui, ficou com esse padrão. Agora, eu vou fazer 3 correntes. Eu vou virar o meu trabalho, vou laçar, vou vir aqui nesse intervalo e vou fazer 2 pontos altos. Então, dessa forma, eu fiquei com 3 pontos altos. Faço 2 correntes, laço, venho no intervalo e vou fazer 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, faço 2 correntes, laço, venho no intervalo e trabalho 3 pontos altos. Duas correntes, venho no intervalo e trabalho 2 pontos altos aqui no final. Agora, eu venho aqui naquelas, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, eu venho aqui na última e vou fazer um ponto alto, dessa forma. Agora, eu vou fazer 5 correntes.
viro meu trabalho, vou laçar, vou vir no intervalo e vou fazer 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, trabalho 2 correntinhas, venho no próximo intervalo, repete 3 pontos altos. Faz 2 correntinhas, no próximo intervalo, faz 3 pontos altos. Faz 2 correntinhas, laço, venho aqui no terceiro ponto e vou fazer um ponto alto. Então, vai ficando dessa forma, ó. Vamos intercalar carreiras com 3 bloquinhos, na próxima terá 4, na próxima terá 3, agora vai ter 4. Então, eu subo 3 correntes, viro o trabalho, aqui no intervalo eu vou fazer 2 pontos altos, porque eu já tenho aqui o meu terceiro, que eu subi as 3 correntes. Então, já fiz o primeiro grupinho, faz 2 correntinhas, agora no intervalo eu vou fazer 3 pontos altos. Duas correntinhas, no intervalo faz 3 pontos altos. Duas correntinhas, aqui no último intervalo eu vou fazer apenas 2. E o meu terceiro vai ser aqui na terceira correntinha. Eu vim aqui na terceira corrente e faço o meu terceiro ponto alto. Dessa forma, ficou aqui então com 4 grupinhos, tá bom? Agora eu vou fazer 3 grupinhos de novo. Então, agora eu vou fazer 5 correntes. Porque eu vou trabalhar direto lá no bloquinho. Então, eu laço no bloquinho, faço 3 direto no intervalo. Eu laço, faço 3 pontos altos. Duas correntes, no intervalo faz 3 pontos altos. Duas correntes, no próximo intervalo faz 3 pontos altos. Duas correntes, venho aqui no último ponto alto e vou fazer um ponto alto. Então, vai ficando dessa forma. Você vai intercalar uma carreira com a outra, ok? Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Eu vou fazer um total de 19 carreiras. Tem que ser número ímpar, ok? Então, eu vou fazer aqui as 19 e já venho. Completei aqui, então, as 19 carreiras. E a última carreira é igual à nossa primeira, ok? Temos um ponto alto e 3 bloquinhos, ó. Ponto alto na curva, na lateral e 3 bloquinhos. Então, agora eu faço uma corrente e vou cortar meu fio, que eu vou trocar a minha cor. Agora, eu vou trabalhar com a minha cor laranja. Então, eu vim aqui na minha curva e vou prender o meu fio. Busco aqui e vou subir 3 correntes. Volto aqui no mesmo intervalo, faço mais 2 pontos altos. Dessa forma, eu fiquei com 3 pontos altos. Trabalho 2 correntinhas, laço, volto no mesmo intervalo e vou fazer mais 3 pontos altos.
Então, dessa forma, vai ficar assim a nossa parte da curva, ok? Um lequinho, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Já arremato esse fio aqui também. Agora, é só fazer 2 correntinhas, laço, venho aqui no intervalo e vou fazer 3 pontos altos. Dessa forma, ok? Agora, eu faço 2 correntes, laço, venho no próximo intervalinho, trabalho 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, faz 2 correntinhas, laço, venho no próximo intervalo, trabalho 3 pontos altos. Então, eu vou seguir com esse padrão até chegar na nossa próxima curva e eu venho para fazer com vocês. Fiz aqui, então, até a minha curva, eu fiquei aqui na parte reta com 8 grupinhos de 3 pontos altos. Então, eu fiz 2 correntes, agora aqui na minha curva eu vou trabalhar o meu leque, fazendo 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos no mesmo intervalo, ok? Então, fiz 3 pontos altos, faço 2 correntinhas, volto no mesmo ponto, no mesmo intervalo, trabalho mais 3 pontos altos. Dessa forma, fica a nossa curva, ok? Então, agora aqui na parte reta, o mesmo processo, fazendo 2 correntes, venho no intervalo, trabalho 3 pontos altos. Duas correntes, no intervalo, faz 3 pontos altos. Duas correntes, cheguei na minha quina de novo, então eu vou trabalhar o meu leque, fazendo 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Faço 2 correntes, volto no mesmo intervalo, faço mais 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas e vou seguir aqui fazendo a minha parte reta com os 8 grupinhos. Chegando lá na curva, é só fazer o mesmo padrão, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, e aqui fazendo o grupinho de 3 pontos altos. Vou adiantar aqui, então, a minha volta e venho para mostrar para vocês como ficou. Completei aqui o padrão que orientei, fiz aqui 2 correntes, chegando aqui no final, vou vir aqui na minha terceira corrente que iniciamos e fecho um ponto baixíssimo. Então, ficou assim a nossa volta, ok? Agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo ao ponto à frente. No próximo, mais um ponto baixíssimo. E no intervalo de 2 correntes, mais um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes. Laço, volto aqui no mesmo intervalo e vou fazer um total de 5 pontos altos. Então, aqui eu já tenho 3. Faço o meu quarto e o meu quinto ponto alto. Então, a nossa curva vai ficar dessa forma. 2 correntes, laço, venho no intervalinho de 2 correntes e vou fazer 3 pontos altos. Dessa maneira, 2 correntes, laço, no próximo intervalo de 2 correntes, trabalho 3 pontos altos. Feito os 3 pontos altos, 2 correntes, e sigo fazendo aqui esse padrão até chegar na próxima curva. E venho para fazer com vocês. Completei aqui, então, a parte reta, e eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupinhos de 3 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes, venho no intervalo de 2 correntes da minha curva e vou fazer 5 pontos altos. Feito 5 pontos altos, agora eu vou fazer 2 correntes,
venho no próximo intervalinho e vou fazer 5 pontos altos. Dessa forma. 2 correntes. No próximo intervalo, faço 5 pontos altos. Duas correntinhas. No próximo, faço 5 pontos altos. No mesmo intervalo, tá bom? Duas correntes, e aqui na curva, mais 5 pontos altos, aqui no intervalo de 2 correntes do meu leque. Então, ficou dessa forma a nossa parte da nossa curva. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos de 5 pontos altos separados de 2 correntes. A nossa parte reta é só seguir com o mesmo padrão, fazendo 2 correntes, no intervalo faz 3 pontos altos. 2 correntes, no intervalo 3 pontos altos. E sigo aqui então, essa parte reta, até chegar na minha curva, e lá eu vou trabalhar os 5 grupinhos com os 5 pontos altos, tá bom? O quinto grupinho eu já tenho, que é esse aqui que eu fiz no início. Então, eu vou fazer aqui e venho pra mostrar pra vocês como ficou. Fiz aqui, então, o padrão que eu orientei. Nosso trabalho tá ficando bem certinho. Fiz aqui, então, o meu quarto grupinho, fiz 2 correntes. Agora, eu venho aqui na terceira corrente que iniciamos e fecho um ponto baixíssimo. Então, aqui eu tenho o meu quinto grupinho, com 5 pontos altos. Então, assim eu encerro a segunda volta na nossa cor laranja. A nossa terceira volta é só subir 3 correntes, laço, venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Laço, no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E no meu último, eu vou fazer 2 pontos altos, no mesmo ponto de base. Então, dessa forma, eu fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, tá bom? Então, na minha curva, eu terei 5 grupos com 6 pontos altos, o aumento sempre no último ponto. Na parte reta, vamos trabalhar com o seguinte padrão. Faço 2 correntes, aqui eu já tenho meu bloquinho, então eu vou vir aqui nesse primeiro ponto alto dos 3 e vou fazer um ponto alto. Faço 2 correntes, agora eu começo a trabalhar os grupinhos de 3 pontos altos, separados de 2 correntinhas, ok? Então, eu vou trabalhar aqui 3 pontos altos, 2 correntes, e vou repetir aqui os grupinhos até chegarmos no último grupinho, no último intervalinho, antes desses 3 pontos altos, até aqui. Fiz aqui, então, até o meu último intervalo, antes dos 3 pontos altos, e eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupinhos de 3 pontos altos. Aqui eu vou fazer 2 correntes, vou vir no terceiro ponto desses 3 pontos altos e vou fazer um ponto alto. 2 correntinhas, agora eu vou repetir aqui, fazendo a minha parte oval com o padrão que eu orientei. Ponto alto para cada de base. No último, eu trabalho meu aumento. Então, no meu último ponto, eu trabalho 2 pontos altos no mesmo ponto, ok? Então, dessa forma, eu fiquei nessa carreira com 6 pontos altos. Então, aqui é só repetir o padrão que eu orientei, fazendo aqui os 5 grupinhos com 6 pontos altos. Na parte reta, é o mesmo padrão que fizemos aqui nessa outra parte, tá bom? Então, eu vou fazer o meu e venho pra mostrar pra vocês como ficou. Completei aqui, então, o padrão que eu orientei. Cheguei aqui no final, fiz aqui um total de 1, 2, 3, 4 grupinhos, fiz 2 correntes. Agora, aqui no meu quinto grupinho, eu venho na terceira corrente e fecho um ponto baixíssimo. Então, dessa forma, encerro a terceira volta na cor laranja, ok? Então, agora, vamos trabalhar com o seguinte padrão. Subir 3 correntes. E aqui, vamos copiar a volta anterior, fazendo ponto alto para cada ponto de base e no último ponto fazendo o aumento. Então, aqui já tenho 3, 4, 5,
No meu último, eu vou fazer 2 pontos altos. O meu sexto e o meu sétimo ponto alto, tá bom? Então, aqui, ó, ficamos com 5, nessa volta com 6, agora com 7, na próxima com 8, na próxima com 9 e assim por diante. Então, teremos nessa volta 5 grupinhos com 7 pontos altos. Agora, eu trabalho 2 correntes, venho nesse ponto alto, trabalho um ponto alto. Agora, eu venho no intervalinho e vou fazer 2 pontos altos, porque esse daqui já tem meu terceiro. 2 correntes, agora é só repetir os bloquinhos de 3 pontos altos separados de 2 correntinhas, ok? Então, agora, vamos começar a repetir esse padrão, intercalando. Aqui na curva, vai aumentar um ponto alto para cada de base, o aumento sempre no último ponto, tá bom? Aqui nessa parte reta, vai ser o seguinte padrão. Uma carreira, vamos ficar com um total de 9 bloquinhos, um total de 9 grupinhos de 3 pontos altos. Na outra, vai ter apenas 8, com esse ajuste aqui no início e no final da carreira. Então, nessa carreira aqui, estamos intercalando. Vai ter 9 grupinhos de 3 pontos altos, tá bom? Então, aqui no final, eu vou fazer 2 pontos altos. O terceiro vai ser em cima do ponto alto. Aí, na próxima volta, vai ser a volta que vai ter esse ajuste aqui. Depois, na próxima, vai ser a volta que vai ter os 9 grupinhos de 3 pontos altos. Na próxima, vai ser aqui, vai ter esse ajuste. Igual aqui, ó. Aqui temos o grupinho, temos o ponto alto. Temos o grupinho, na próxima terá ponto alto. Na próxima, grupinho, na próxima, ponto alto, tá bom? Eu vou trabalhar aqui até termos 10 pontos altos na minha parte oval. Então, aqui eu já tenho meus 7 pontos altos. Vou trabalhar mais uma carreira com os 8, mais uma com os 9 e mais uma com os 10. Então, eu vou trabalhar mais 3 carreiras, tá bom? Eu vou fazer aqui, é só você seguir o mesmo processo. Se tiver dúvida, volta o vídeo, ok? Então, eu vou adiantar o meu e venho para mostrar para vocês como está ficando. Completei aqui, então, o padrão que eu orientei. Nosso trabalho ficou dessa forma, ficou com esse tamanho. Então, aqui eu parei na carreira com os 10 pontos altos, o aumento no último ponto. E aqui nessa parte reta é onde temos os 2 bloquinhos, o ponto alto sozinho, tá bom? Então, agora eu vou fazer uma correntinha e vou cortar meu fio. Agora, eu vou voltar a trabalhar com a minha cor vermelha. Cortei aqui o meu fio, eu venho aqui nesse intervalo antes e vou prender a minha outra cor. Busco aqui a alcinha e vou fazer 3 correntes. Então, aqui eu já tenho meu primeiro ponto alto. Volto no mesmo espacinho, no mesmo intervalo e trabalho mais 2 pontos altos. Fiquei com um total de 3 pontos altos. Agora, eu trabalho 2 correntinhas, venho aqui nesses 10 pontos altos, vou pular o primeiro, eu já aproveito esses 2 fios aqui para me arrematar. Então, eu laço, pulo o primeiro, venho no segundo e vou fazer um ponto alto. Laço, venho no próximo, aqui eu vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo ponto de base, fazendo o aumento. Então, eu fiquei com 3 pontos altos, faço 2 correntes, pulo um ponto de base, no próximo faço ponto alto e no próximo trabalho 2 pontos altos, formando o aumento. Dessa forma. Faço 2 correntinhas, pulo um de base, no próximo faz um ponto alto. No próximo, trabalho 2 pontos altos, formando o aumento. Dessa forma. Então, eu fiquei aqui nesses 10 pontos altos com 3 grupinhos. Eu pulo o primeiro e o último vai ficar sobrando também. Faço 2 correntinhas no intervalo. Trabalho 3 pontos altos. 2 correntinhas, venho no próximo intervalinho, trabalho 3 pontos altos e vou seguir aqui fazendo em cada intervalo 3 pontos altos, ok?
separados de 2 correntinhas. Então, vem no próximo intervalo, faz 3 pontos altos. Dessa forma, e chegando na nossa parte oval, onde temos os 10 pontos altos, eu vou pular o primeiro, vou fazer um ponto alto no segundo e 2 pontos altos no terceiro, formando 3 pontos altos. 2 correntes, pula um e repete, tá bom? Igual fizemos aqui nessa parte, vamos ficar com 3 grupinhos de 3 pontos altos. Eu vou adiantar a minha volta toda com esse padrão e já venho. Completei aqui o padrão que eu orientei. Cheguei no final, fiz 2 correntinhas, vou vir aqui na terceira que iniciamos e vou fechar um ponto baixíssimo. Mais uma correntinha, posso cortar o meu fio, que agora eu vou voltar a trabalhar com a minha cor laranja. Então, nosso trabalho ficou assim. Tá ficando assim, ok? Agora ele vai se assentar um pouco mais. Vai ser uma carreira apenas de bloquinhos. Então, eu vim aqui, em qualquer intervalinho, e vou prender o meu fio. Então, eu busco aqui minha alcinha e vou subir 3 correntes, que equivalem ao primeiro ponto alto. Volto aqui no mesmo intervalo e trabalho mais 2 pontos altos. Formei aqui, então, o primeiro grupinho de 3 pontos altos. Trabalho 2 correntes, laço, venho no intervalo e vou fazer 3 pontos altos. Duas correntes, laço, no intervalo de 2 correntes, faz 3 pontos altos. Duas correntes, no intervalo faz 3 pontos altos. Então, em toda a minha volta, em todo o intervalinho de 2 correntes, eu vou fazer 3 pontos altos, ok? Separados de 2 correntes. Então, eu vou fazer aqui minha volta toda e venho para mostrar para vocês como está ficando. Completei aqui o padrão que eu orientei, cheguei no final, fiz 2 correntes. Venho na terceira que iniciamos e fecho um ponto baixíssimo. Faz uma corrente, posso cortar meu fio. E agora, vamos trabalhar mais uma carreira com os bloquinhos, mas na cor vermelha, tá bom? Nosso trabalho vai ficando dessa forma, ó, bem certinho, ok? Então, agora vai ser uma carreira apenas de bloquinhos, o mesmo padrão, em cada intervalinho vai ter 3 pontos altos, separados de 2 correntes. Então, eu vim aqui em qualquer intervalo e prendo a minha outra cor. Vou subir 3 correntes, que equivalem a um ponto alto. Laço, volto no mesmo espaço, trabalho mais 2 pontos altos. Dessa forma, fiquei então com 3 pontos altos. Trabalho 2 correntes. Laço, venho no intervalo de 2 correntes e trabalho 3 pontos altos. Duas correntes, no intervalo faz 3 pontos altos. Duas correntes, no intervalo 3 pontos altos. E assim eu vou seguir por toda a minha volta, ok? Então, eu vou fazer aqui a minha seguindo esse padrão e venho mostrar pra vocês como está ficando. Fiz aqui, então, o padrão que eu orientei, cheguei no final, fechei aqui o ponto baixíssimo da terceira corrente, faço uma correntinha e corto meu fio. Agora, vamos continuar trabalhando com a nossa cor laranja. Então, eu venho aqui no intervalinho e vou prender o meu fio. Agora, eu vou buscar aqui minha alcinha e vou trabalhar 5 correntes.
Agora, eu vou vir aqui no próximo intervalo de 2 correntes e vou prender um ponto baixo. Dessa forma. Faço 5 correntes. Venho no próximo intervalo, prendo ponto baixo. Faço 5 correntes. Venho no próximo intervalo, prendo ponto baixo. Faz 5 correntes. No próximo intervalo, prendo ponto baixo. Eu vou seguir com esse padrão de 5 correntes, prendendo ponto baixo nos intervalos por toda a minha volta, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a minha e já venho. Completei aqui o padrão que eu orientei, cheguei no final, fiz 5 correntinhas. Vou vir aqui na primeira que iniciamos e vou fechar um ponto baixíssimo. Agora, eu venho aqui no intervalo de 5 correntes, faz um ponto baixíssimo. Vou vir 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. Vou laçar, vou vir no mesmo intervalo e vou trabalhar aqui pontos altos, até ficarmos com 9 pontos altos. Então, aqui, contando com as 3 correntes, eu já tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos aqui nesse intervalo, ok? Venho aqui no próximo intervalo de 5 correntes, prendo o ponto baixo. Faz 5 correntes. Venho no próximo intervalo, prendo o ponto baixo. Então, ficou como argolinha. Agora, eu vou laçar. Vou vir direto aqui no próximo intervalo e vou fazer 9 pontos altos. Feitos os 9 pontos altos, venho no próximo intervalo, prendo o ponto baixo, faz 5 correntes. No próximo intervalo, prendo o ponto baixo, fiquei com uma argolinha. Laço, venho no próximo e aqui eu vou fazer 9 pontos altos. E vou seguir esse padrão em toda a minha volta, ok? Então, vai ficar 9 pontos altos, uma argolinha, 9 pontos altos, uma argolinha. Vou adiantar aqui o meu e já venho. Completei aqui o padrão que eu orientei. Nosso trabalho está ficando dessa forma. Agora, chegando aqui no final, eu fiz o ponto baixo. Venho aqui direto na terceira corrente que iniciamos e vou fechar um ponto baixíssimo. Ok? Então, agora vamos trabalhar mais uma carreira nessa cor. Eu vou subir aqui um total de 4 correntes. 1, 2, 3, 4. 3 equivalem a um ponto alto e uma de separação. Laço, vem no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Uma corrente, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Uma correntinha. No próximo ponto alto, uma correntinha no próximo ponto alto. Dessa forma, eu fiquei aqui com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos separados de uma corrente. Agora, eu vim aqui no intervalinho de 5 correntes e prendo um ponto baixo, ok? Laço, venho direto aqui nos 9 pontos altos. No primeiro,
faço um ponto alto, uma corrente, no próximo, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto no próximo, uma corrente, no próximo ponto alto, uma corrente, no próximo ponto alto, e assim eu vou seguir a minha volta toda, ok? Então, aqui nos 9 pontos altos, eu vou ficar com 9 pontos altos separados de uma corrente. Chegando aqui no intervalinho, é só prender um ponto baixo, tá bom? Então, eu vou fazer aqui toda a minha volta e já venho. Completei aqui o padrão que eu orientei, cheguei no final, fiz o ponto baixo. Agora, eu vou vir aqui naquelas 4 correntes, na terceira, e vou fechar um ponto baixíssimo. Eu vou cortar meu fio e vou trocar a minha cor. Então, você faz uma correntinha para cortar o fio, ok? Então, agora, vamos dar início à nossa última volta. Eu vou vir aqui. Então, agora, eu vim aqui, eu venho no primeiro ponto alto, aqui no primeiro intervalo, e vou prender o meu fio. Busco aqui, faço uma corrente, faço mais uma, volto aqui pegando pelas 2 alcinhas, volto aqui pegando pela alcinha e vou fazer um ponto baixo. Então, esse já equivale ao meu primeiro picô. Eu venho no próximo intervalo, prendo um ponto baixo, faço 2 correntes, volto aqui na base pegando pelas 2 alcinhas, fecho um ponto baixo. Venho no próximo intervalo, prendo um ponto baixo, faço 2 correntes, volto aqui na base, pegando pelas 2 alcinhas, faço um ponto baixo. No próximo intervalo, o mesmo padrão, sobe 2 correntes, volto aqui na base, pegando pelas 2 alcinhas e vou fazer um ponto baixo. No próximo, prendo um ponto baixo, faço 2 correntes, volto na base, trabalho um ponto baixo. No ponto à frente, no intervalo, faz o ponto baixo, sobe 2 correntes, volto aqui na base, faz o ponto baixo. Dessa forma aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer o meu 7º ponto. Picô. 2 correntes, volto na base, faz o ponto baixo. Então, assim, eu fiquei com o meu 7º picô. Agora, aqui no último intervalo, eu prendo o ponto baixo. Agora, eu vou laçar o fio 2 vezes. Vou vir aqui naquela primeira, que temos os 9 pontos altos. No último ponto, eu vou pegar por trás, vou dar altura, vou laçar, vou tirar 2 alcinhas, laço, tiro mais 2, fiquei com 2 na agulha, laço, tiro as outras 2. Dou 2 laçadas na agulha, venho aqui no ponto abaixo, onde tem os 9 pontos altos. No primeiro, dou altura, tiro 2 laçadinhas, laço, tiro mais 2, laço, tiro as outras 2, vai ficar com esse formato. Agora, eu vim aqui, nesses 9 pontos altos, aqui no primeiro intervalo, eu vou repetir os picôs. Faz o ponto baixo, sobe 2 correntes, volto na base e faz o ponto baixo. No intervalo à frente, prendo o ponto baixo, faz 2 correntes, volto aqui na base, faz o ponto baixo. No próximo, o mesmo padrão, ok? Vai ficando com esse detalhe. Então, em toda a minha volta, eu vou trabalhar com esse padrão. Eu vou fazer aqui os meus 7 picôs e venho fazer de novo esse ponto aqui em relevo para vocês verem e não ficar nenhuma dúvida. Então, fiz aqui os 7 picôs, agora eu laço 2 vezes, venho lá naquele grupo de 9 pontos altos, no último ponto, eu venho pegando por trás, busco meu fio e dou altura. Laço, tiro 2 alcinhas, laço, tiro mais 2, laço, tiro as outras 2.
Agora laça 2 vezes mais uma vez. Agora vim aqui no próximo grupo de 9 pontos altos, agora no primeiro, pegando por trás, faço o mesmo padrão. Dou altura, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2 e laço, tiro os outros 2. Dessa forma. Procuro aqui agora em cima os 9 pontos altos, o primeiro intervalo, prendo um ponto baixo, faz 2 correntes, volto na base, pegando pelas 2 alcinhas e fecho o ponto baixo. No próximo intervalo, faz o ponto baixo, sobe 2 correntes e vai fazendo o picô, ok? Vai ficando assim. Então, eu vou trabalhar por toda a minha volta e venho para mostrar para vocês nosso resultado final. Completei o padrão que orientei, cheguei aqui no final, fiz aqui o meu ponto em relevo. Agora, eu vou vir aqui naquela primeira corrente que iniciamos e vou fechar um ponto baixíssimo. Faz uma correntinha e posso cortar o meu fio. Ok? Então, agora é só arrematarmos todos esses fiozinhos que estão sobrando. Só você virar o trabalho ao avesso e esconder todos esses fios. Busca uma alcinha, traz o fio para trás e vai intercalando, ok? Até ficar bem preso. Divide o fio ao meio também e dá nozinhos e no final você pode cortar. Então, eu vou fazer isso com todos esses fiozinhos e venho para mostrar o trabalho finalizado. Então, assim ficou o nosso trabalho finalizado. Fica bem bonito, ó. Com esse detalhe do bico. Fica bem certinho, bem assentadinho, tá bom? Você pode fazer de outra cor, apenas de uma cor também, que vai ficar super lindo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar o gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E se você fizer essa peça, me marca no Instagram, no Facebook, que eu vou estar repostando o trabalhinho de vocês, tá bom? Então, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!